Dia santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Nós estamos falando, dando sequência ao livro Que o Rei se encante com vossa beleza. Estamos vendo a espiritualidade julimariana, a espiritualidade do padre Júlio Maria de Lombardi. Nesse livro, o padre Júlio Maria de Lombardi vai nos enfocar sobre beleza. A espiritualidade julimariana muito nos ajudará na condução desta nova fase do programa. Nós estamos falando também sobre os sinais indicativos da volta gloriosa de Jesus. Que sinais seriam esses? Que sinais? Será que é a peste? A guerra? Novos sinais que são lançados a todo dia para que observemos os sinais da volta gloriosa de Jesus. Não podemos ter uma visão caótica do fim dos tempos. O fim dos tempos, nós temos que compreender que no começo será doloroso. É um começo doloroso, mas ao mesmo tempo não podemos ver com tristeza. Não podemos ver com tristeza. A tristeza do fim dos tempos, ela vem com a alegria de um novo tempo, do final de um novo tempo, um final de uma nova fase. Está próximo da nossa libertação, é o que coloca o evangelista Lucas no capítulo 21, versículo 28. Nós devemos nos alegrar, devemos nos exultar. Guerras, fome, peste, terremoto, sempre existiu. Sempre existiram estes sinais de fome, terremotos. Só que no tempo de Jesus, eles não eram tão intensos e tão fortes como são hoje. Esses sinais que nós vemos a cada dia na mídia, cada dia na comunicação direta. Vejam só, uma estatística rápida, só do século passado. Em 1920, em Gansu, na China, um terremoto com 8,5 graus da escala Richter, ele teve 180 mil mortos. Em 1923, em Kyoto, também no Japão, 143 mil mortos, 8,2, um grande incêndio em Tóquio. 1976, em Tangshan, na China, 650 mil mortos, a maior quantidade de mortos neste século. Mas não podemos esquecer também, em 2004, o tsunami que pega a Indonésia, pega ali a Ásia, 250 mil mortos. A gente tem que entender que parece que o fim dos tempos está chegando para algumas pessoas. Algumas pessoas já estão vivenciando essa realidade apocalíptica numa visão escatológica. Ou Jesus vem, ou nós iremos ao encontro dele. Mas muitos sinais estão acontecendo e nós não podemos ficar sem compreender, sem fazer a leitura de tudo isso que está por vir. Veja só, meus amores, nós estamos fazendo esse programa embasado naquilo que o padre Júlio Maria de Lombardi nos coloca. E ele vai fazer bastante referência num dos seus livros, O Fim do Mundo Está Próximo, sobre o regresso de Jesus. E ele vai dizer uma citação bem importante sobre esse século que nós estamos vivendo, né? O nosso século é o da anarquia, da iniquidade, a corrupção tornou-se quase universal. Hoje, veja só, veja o que ele está dizendo nesse programa que vai passar na TV para você. Hoje, as pessoas estão enlouquecidas pela cobiça, inflamados pela concupiscência, não prevê as calamidades nenhuma e zombam das ameaças do céu e das profecias dos santos. Isso quem vai nos dizer é Padre Júlio Maria de Lombardi. E vai nos colocar justamente sobre o enfoque desses tempos vindouros que nós estamos para ver. Mas aí, César, vamos conversar mais um pouco sobre isso. O que se entende como os sinais dos tempos, não é? Aquilo que o Evangelho de São Mateus vai nos colocar, o que se entende por resfriamento do amor e da caridade. E o Evangelho será pregado ao mundo inteiro? A profecia lá de São Mateus, capítulo 24, no versículo 12 e 13, se cumpre. O resfriamento do povo. As pessoas não se importam mais com os outros. As pessoas se relacionam muito bem pela internet, se relacionam muito bem
pelos aplicativos, pelo Facebook, mas as pessoas estão frias nos relacionamentos entre si. Mal se cumprimentam, não pedem a bênção, não pedem a bênção de Deus. A civilização do amor não tem sido acolhida. Madre Teresa de Calcutá, ela já nos exaltava, mostrando o egoísmo como uma fonte dessa frieza, dessa tibieza, cada um buscando os seus próprios interesses. Esses últimos tempos está muito difícil para sermos conduzidos pela frieza natural que está acontecendo com as pessoas. Tantos abortos, as pessoas acham normal. Tanta separação, as pessoas acham normal. É um esfriamento geral. As pessoas não têm mais relacionamentos afetivos por amor, mas é um egoísmo. Um egoísmo que faz com que as relações se façam por interesses de sexo, por interesses financeiros, por interesses políticos, status mesmo, verdadeiramente status. É aquilo mesmo, o isolamento, aquilo que Satanás quer. Que você se isole e use aquilo que você desejar quando tiver com suas carências a serem supridas, a serem, sei lá, como é que podemos usar o termo, né? Saciar os seus desejos de egoísmo. Precisamos viver a civilização do amor. Mas nesses últimos tempos, um grande sinal é o resfriamento. Que você que está me assistindo, pode ser que esse resfriamento esteja começando na sua casa. No relacionamento seu com os seus filhos, com o seu esposo, com os seus pares. Precisamos mudar. Mas aí, é um grande sinal desses últimos tempos. Um outro sinal importante, que está lá também profetizado em Mateus 24, versículo 14, que é a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Na palavra não quer dizer a aceitação do Evangelho no mundo inteiro, nem a vivência do Evangelho no mundo inteiro. Estamos falando aqui da pregação. Veja só, nós aqui nesse pequeno programa Consagra-te TV, quantas mil pessoas estão nos vendo? Depois colocamos esse programa na internet. Quantos milhares de pessoas estão vendo este simples programa? Imagine as missas que são divulgadas pelas grandes TVs nacionais. O Evangelho chega através da internet, através da TV, através da Sagrada Escritura, traduzidas em centenas, milhares de idiomas e dialetos. O Evangelho chega em todos os locais do mundo. A penetração do Evangelho, a palavra é proclamada pelos leigos. Nessa era pós-conciliar, pelas mulheres. Todos os recantos do mundo, já chegou a tecnologia levando a boa teologia, anunciando o nome de Jesus. Padre Júlio Maria Lombardi, no seu livro Fim do Mundo Está Próximo, ele coloca exatamente isso, que o Evangelho pregado no mundo inteiro, mas ele também ressalta, o Evangelho é renegado por muitos. Muitos estão usando o Evangelho para justificar seus cultos, justificar seus templos, justificar suas macumbas, suas sessões espíritas. Somos um povo católico, mas um catolicismo deveras ignorante e supersticioso, que mistura as crenças entre si, aceita tudo, mas não pratica o bem comum, a verdadeira palavra de Deus. É uma verdadeira balbúrdia. Como dizia Padre Júlio, é uma Babel. Estamos vivendo uma nova Babel. A Torre de Babel, lembra? Que foi construída e a loucura fez com que ela caísse. As pessoas querendo chegar a Deus por outro caminho que não é a sese espiritual, a oração. Então, povo de Deus, prestem atenção. Vamos deixar de ser bruxos e catimbozeiros ou fundadores de seitas. Na verdade, todo mundo tem um pouquinho de bruxinho, um pouquinho de bruxinha, um pouquinho de macumbeiro. Na verdade, todo mundo inventa suas meizinhas
Nós somos um povo católico que recebe a informação, recebe a palavra de Deus, mas não consegue com sabedoria viver nem administrá-la. Então, esse aí é um novo sinal, antigo e novo sinal, que é os meios de comunicação que anunciam a palavra de Deus no mundo inteiro. Então, Mara, a volta gloriosa de Jesus se coloca que existirá o aparecimento do anticristo, dos anticristos, das testemunhas. Então nos fale, como vai se dar isso? Meu amor, perceba, anti quer dizer contra, tá certo? Então, o anticristo, ele vai ser contra Cristo, ele vai negar a Cristo, ele vai repelir Cristo. E esse é o anticristo. E ele vai ter uma meta para fazer isso tudo. Veja, ele sabe que é impossível derrotar Jesus. Tudo bem? Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar justamente acabar ou abalar a obra de Cristo. E como é que se abala a obra de Cristo? Quando você vai tirando das pessoas o sentido do sagrado, o sentido justamente da fé, né, do divino. Quando você arranca isso de alguém, você de certa forma está destruindo, não é, a imagem e a semelhança do Cristo. Falar de anticristo não é algo só que cabe aos protestantes, não. Cabe a nós, católicos, cada vez mais estarmos atentos a isso tudo que se coloca. Nós temos que perceber, meu amor, que nossa igreja é uma igreja católica, apostólica, romana. Nós temos a tradição que vai muito nos falar sobre esse anticristo, sobre a volta gloriosa de Jesus. Nós temos que ver também que muito do que nós estamos falando hoje e que as pessoas falam, está tudo pautado nas Sagradas Escrituras. Nós temos a riqueza do catecismo da Igreja Católica. E no catecismo da Igreja Católica vai justamente nos dizer, não é, do artigo 675, o aparecimento do anticristo se dará justamente antes do quê? Antes da volta gloriosa de Jesus. Nós podemos até ler juntos essa palavra do catecismo para que vocês possam ver, que vocês possam cada vez mais refletir. Então, no catecismo, vai nos falar isso, tá certo? Dessa volta gloriosa e que ele vai vir na glória. Nosso Senhor vai vir na glória, mas antes aparece o anticristo. Catecismo, lembra qual? 675, tá certo? Mas veja só, nesse tempo, toda a igreja vai passar por uma provação final. Que provação final é essa? É conhecido e está nas escrituras e também no catecismo que é justamente o tempo do mistério, não é, da iniquidade. O que é esse mistério da iniquidade? Meu amor, você deve estar passando por milhões de dificuldades, tá certo? Cada pessoa, cada indivíduo passa por muitos problemas. E esse mistério da iniquidade vai aparecer o quê? Vai aparecer um homem que aparentemente vai solucionar tudo. Um homem que vai ser resposta para tudo aquilo que se existe de dificuldade. Ele aparentemente vai se mostrar como bom, não é, como correto, como justo, que vai fazer com que as pessoas tenham seus problemas solucionados. Agora veja só, isso tudo vai ter um custo, vai ter que ser pago um preço. Qual é o preço? Vai ser justamente onde vai entrar a apostasia, os apóstatas, aqueles que vão negar ou aqueles que vão ter que se esquecer dos mandamentos do Senhor. Já pensou? Você ter que negar aquilo que você passou a vida sendo nutrido como suas verdades, a apostasia da verdade. Você não vai mais querer a verdade, mas você vai querer a mentira. Os mandamentos de nosso Senhor, respeitar pai e mãe, serão todos esquecidos. E aí muito bem vai entrar a questão do aborto, vai querer chegar àquela idade que se está mais avançada, que não se tem mais o senso das coisas, vamos matar essas pessoas. Mas em cima de quê? Da apostasia da verdade. Então isso tudo vai acontecer. Muitos problemas serão solucionados, certo? Aparentemente, porque esse problema vai vir todo mais na frente. Fortea, ele escreveu um livro belíssimo que vai ser justamente a Suma Demoníaca. E ele vai nos dar uma definição de 3 personagens que vão aparecer no Anticristo, que aparece também como Anticristo, que vão aparecer no Apocalipse. Ele vai falar do Anticristo, que é uma pessoa revestida de carne, mas que tem todo o poder que Satanás vai lhe dar. Ele vai dizer também que vai aparecer uma segunda figurinha,
que se chama besta. A besta é o poder do governo, é o governar a nação que vai estar com todas as outras debaixo dos seus pés, da sua vontade. E sim, vai aparecer aquele que é o grande dragão, que é a verdadeira serpente, que é Satanás. Então, o anticristo, a pessoa, vai ser a cabeça da besta, a cabeça da nação. Compreende isso? Mas se você for ver Apocalipse, você consegue identificar esses três personagens bem direitinho. Satanás, ele não vai chegar assim, mostrando que o anticristo é o anticristo, porque senão as pessoas não vão ter adesão. Esse anticristo vai mostrar como se tudo tivesse resolvido, mas ele vai ser sutil na forma de falar, não é? Mas você tem que perceber que uma pessoa, para atingir a liderança mundial e global, ele vai ter que ser um homem bastante talentoso. Tá? Ele vai ter um vernáculo, ele vai ter uma sabedoria de condução muito grande, ele vai ser o homem das virtudes. Meu amor, ele vai falar no nome de Deus. E quantas pessoas serão atraídas para esse anticristo? Mas nós temos que entender que isso é um plano de governo. E nesse plano de governo, ele vai ter propostas fabulosas, aquilo que todo mundo espera, aquilo que você espera, a paz mundial. Paz mundial, será que vai ser? Não é? Ele vai dar a estabilidade econômica, a liberdade religiosa, ele vai falar de coisas boas, mas ele vai querer ser adorado. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai implantar o 666. Tem muitas pessoas que vão associar esse 666 como se fosse um chip, tá certo? É um chip bem pequeno, ele é de um tamanho mais ou menos de um grão de arroz, tá bom? E esse plano, ele vai ser colocado. Agora veja só, nós podemos dizer ou pensar que esse 666 pode ser que seja, não é, justamente aquele código de barra. Eu não estou dizendo que é, mas existem várias versões que se diz que ele é o código de barra. Por quê? Porque esse código de barra, se você for ver, as extremidades dele, a parte do meio, vai dar uma característica 666. Certo? E por que as pessoas associam 666? Nós temos uma passagem que está em Apocalipse 13, ok? Que vai justamente nos dizer sobre isso, que virá um momento, né? Vai dizer que foi dado poder a um homem, não é? E esse poder a esse homem vai fazer com que todos os outros homens, ou que seja, que toda a humanidade só possa comprar e vender se tiver essa marca. E mais lá na frente, ele vai dizer também que essa marca do 666, quem não tiver essa marca irá morrer, ok? Então que você possa ler com calma, depois fazer seu estudo, para que tenha melhor compreensão do que se diz isso. Agora veja, o 666, ou o código de barra, ou nós não sabemos aquilo que Satanás vai colocar, instruir o anticristo para que seja essa questão, ele vai aparentemente ser muito bom em solucionar muitos problemas. Por exemplo, se você hoje carrega um cartão de crédito, de débito ou crédito, de repente alguém pode roubar, certo? Então, esse cartão já vai estar ultrapassado. Eles vão implantar um sistema na sua mão ou então na sua testa, onde você não precisará mais andar com cartão, não vai ter perigo de ser roubado. Se você for para um médico, de repente, você pode chegar lá sem levar nenhum dos prontuários. Por quê? Porque naquele chip vai ter todas as informações necessárias, toda a sua vida clínica, entende? Quantas e quantas vezes um idoso vai andar por um caminho e vai se perder, mas se ele tem o chip, se ele tem essa marca, as pessoas pelo GPS vão poder localizar. Então tem muitas coisas que aparentemente serão boas e ter esse chip, né? Você não precisa mais andar com seus documentos, por quê? Porque você já é o próprio documento. Agora entenda, meu irmão, se você aceitar esse chip, releia depois o que você está em Apocalipse 13 e você vai ver que isso não será a sua salvação. Pode até ser a solução de alguns problemas, mas não a solução. Afinal de contas, nós seremos monitorados o tempo inteiro e caso não nos comportemos bem, poderemos ser excluídos do sistema. Mas é justamente essa palavrinha, César. Esse chip, ele não quer só lhe localizar.
Ele quer saber o seu comportamento, quais são as suas atividades. Com isso, você perde toda a sua liberdade, toda a sua privacidade. Tudo que você fizer, César, vai ser dito. E se esse plano foi do anticristo, se sabe que você é um evangelizador, e agora? E vocês que estão nos assistindo, prestem atenção. A igreja, ela não se pronuncia oficialmente sobre isso, mas está escrito no Apocalipse, está escrito no Catecismo. Nós não podemos arrancar estas páginas. Nós temos que pedir sabedoria a Deus para interpretá-las. Não podemos arrancar Apocalipse. Essas páginas estão na Sagrada Escritura que você tem na sua casa. Porque alguém pode chegar e dizer, esse povo está falando de coisa complicada na televisão. Não, está no seu catecismo, está na sua Bíblia. Agora, esse gerenciamento pode nos excluir se nós formos de encontro às diretrizes do governo atual, às diretrizes do governo da besta, do anticristo. Nós seremos cerceados dos nossos direitos políticos, dos nossos direitos financeiros. Já pensou? Você não vai poder comprar ou vender, porque tudo vai ser no cartão. A moeda vai ser o chip. E quem não aceitar a marca da besta vai ter que pagar o preço por não ter aceitado. Muitas perseguições existirão. Compreende, meu irmão? Agora, antes, não é? Justamente do aparecimento de Cristo, vai vir um anticristo. Mas Cristo vem para solucionar toda essa dificuldade. Porque quantos cristãos serão perseguidos? Meu irmão, tenha fé, acredite, tenha convicção. Jesus vai voltar para ser a solução. Mais uma vez, vai redimir, não é? Cada vez mais vai trazer você para o seio da igreja. E ainda existe também como ponto, não é, justamente de sinal da vinda de Cristo, a aparição de duas testemunhas. Que testemunhas são essas? Quem serão essas duas testemunhas? São testemunhas que vão fazer muito e vão contribuir muito para a conversão dos judeus. Por quê? Porque existe a tradição que vai dizer que Elias e Enoque, que não chegaram a morrer, tá certo? Para combater, para nos defender do anticristo, eles vêm com todo o poder da glória do céu nos evangelizar. E quando os judeus virem que a verdade que é proclamada pelo patriarca Elias é a verdade que a igreja católica é a nossa igreja, então vai haver a conversão dos judeus. A conversão dos judeus, os judeus é o povo escolhido. Os irmãos judeus, eles são o povo eleito. O judeu é o povo eleito que cumpriu parcialmente a sua missão. Na verdade, não existiu o reconhecimento de Jesus como Salvador, como Redentor. Mas ele acredita no nosso Deus. Eu acho que é interessante, a gente está dando muitas passagens. Leia Apocalipse 11, do 3, não é? A 13, veja como é que tem lá. E a conversão dos judeus está em Oséias 3, capítulo 3, versículo do 4 ao 5. Essas promessas de Deus aos patriarcas deverão se cumprir. Ao reconhecerem em massa, os judeus reconhecerem Jesus Cristo como o Salvador. E automaticamente são acolhidos e esperados, acolhidos no seio da nossa igreja. Esse acontecimento futuro deve ser dos últimos sinais para a volta gloriosa de Jesus. Para que se cumpram as promessas de novos céus e novas terras para o povo eleito, o povo judeu, o povo escolhido. Uma outra coisa é a aparição do Filho do Homem. A aparição do Filho. Não podemos nos deter aqui no anticristo. Não podemos ficar no anticristo. Lá em Mateus 24, versículo do 30 ao 31, a beleza não é o medo do anticristo. A beleza é a graça. Que haverá um grande sinal no céu. Um grande sinal no céu, o Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem. Essa é a nossa imagem, né, César? Sobre as nuvens do céu, cercado de glória, cercado de majestade. Ele enviará os seus anjos, enviando os seus anjos com estridentes trombetas. Juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra da terra. Mateus 24, 42 ao 44. Pode ficar vigilante, porque não sabeis a hora em que o Senhor virá. Sabeis que se o pai de família soubesse da hora que viria o ladrão, vigiaria, não deixaria o ladrão arrombar a sua casa. Por isso,
estai vós preparados, porque o Filho do Homem virá em sua hora, na hora que tu menos pensardes. Estás também preparado? Você que está nos assistindo, que está ouvindo essas coisas de coração inquieto, você está preparado para a volta gloriosa de Jesus? Essa preparação, ela não admite demora. Conversão já, rápido, para agora. César, eu fico pensando, né? Será que vai ser essa alegria desses daqui que estão aqui? Que possamos ver nessa imagem a alegria do povo que espera a volta gloriosa de Jesus. Todo este povo, toda esta nação que aguarda a volta do Senhor Jesus. Ele virá, o dia do Senhor virá. Que sede santos, santos, santos. Preparai-vos. A atenção principal é Jesus que está para voltar. E vem rápido, esteja preparado. A conversão é para hoje, é para já. A sua conversão não é para quando você se aposentar. Nem é para quando conseguir o emprego. Nem é para quando casar. A conversão é algo que é chamado para ser vivido agora. Agora, neste tempo, neste momento. A igreja não se pronuncia quanto ao dia da volta do Senhor Jesus. Nós devemos nos preparar. A igreja não se posiciona sobre a marca da besta, se é o chip, se é o 66. Mas você tem que se preparar. Você tem que estar atento. Você tem que ter a sua postura. A igreja lhe inquieta e lhe pede conversão. E lhe pede para que você adira ao projeto de Jesus Cristo. E não ao projeto dos anticristos, da besta ou do dragão.